Em nossos últimos encontros, a gente vem trabalhando o conceito de objetivos e começamos, né, enxergando eles como sendo baseados nos sonhos, né, daquelas coisas que a gente almeja, que a gente deseja. E fomos trabalhando aí ao longo das semanas passadas até ter a consciência da necessidade de que para concretizar é necessário transformarmos esses sonhos em planos. Muito rapidamente, né, relembrando, né, que o objetivo, né, é algo que nos induz a agir. Né? Basicamente esse é o nosso conceito, né? O conceito do dicionário fala da imaginação, né? Daquilo que a gente elabora na nossa mente, seja acordados ou dormindo, mas a gente acrescenta essa característica, né? Que nos trata só de ter a imagem mental, mas que nós queremos fazer algo para que aquela imagem mental de fato se transforme em realidade. Do outro lado, se a gente não conseguir imaginar o que a gente quer, nós não vamos conseguir nada. Então, certamente, o primeiro passo é sonhar. Por isso, né, relembrando a reflexão aqui do Orison Mardin, né, a nossa capacidade de imaginação, nossos pensamentos são os limites das nossas possibilidades. Porque aquilo que a gente não conseguir imaginar nem pensar, não vai ser possível de ser transformado em objetivo. Por isso que nós propusemos essa ideia, né, da elaboração do quadro dos sonhos, né? Falamos aí algumas semanas atrás sobre como fazer, mas basicamente se trata de ter uma lista, né? Aquelas coisas que a gente consegue imaginar que nós gostaríamos de ter. Pode ser visual, com figurinhas recortadas de uma revista ou copiadas online, ou uma planilha, né? Cada um uma folha de papel com uma lista feita à mão, né? Cada um pode organizar isso como quiser. E a gente tem que, como diz o Augusto Cury, né? Precisamos enxergar, né, que nós somos as pessoas únicas no teatro da vida, né? E que o que existe são pessoas que lutam para concretizar seus sonhos ou os que desistem. Né? Se a gente não lista nossos sonhos, se a gente não pensa neles, se a gente não trabalha neles, de fato estaremos desistindo deles. Né? A escolha é de cada um. Depois nós trabalhamos um pouco sobre as características dos objetivos. Né? Nós descrevemos a necessidade de que os objetivos sejam desafiadores. Né? Então, vimos, por exemplo, né, que para alguém que é sedentário, fazer exercício 3 vezes por semana pode ser um desafio, mas para um atleta profissional isso não representa desafio nenhum. Então, o que é um desafio também depende, né, da situação, das características e da capacidade de cada um. Outra questão que já tratamos é a questão da criatividade. Né? A gente precisa se utilizar de ideias que sejam diferentes, né, daquelas que a gente já tenha trabalhado antes. E a grande dica que a gente deixou na mesa, está sendo relembrada aqui na reflexão do Alfred Whitehead, é que nós temos que fazer questionamentos. Né? Temos que fazer perguntas, né, sobre o que nós estamos enxergando ou deixando de enxergar. Diz ele que mesmo uma pergunta tola é o primeiro indício de um pensamento totalmente novo. Né? Nós trabalhamos isso de forma bastante detalhada e também relembramos a frase aqui do Dale Carnegie, né, que nós não queremos apenas sucesso, né, que diz ele é conseguir o que a gente quer, mas nós queremos a felicidade, que significa que além de conseguir o que nós queremos, é que aquilo que a gente conseguir a gente goste. Nesse processo, então, nós continuamos descrevendo que nós temos aí um conjunto de escolhas no meio do caminho e que para trabalhar nós temos então que desenvolver
um plano, né? Uma sequência de ações. O escritor francês Antoine Saint-Exupéry, famoso aí pelo Pequeno Príncipe, diz que um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Então, na verdade, neste momento, né, se a gente quer começar a pensar em como que nós podemos fazer para transformar pelo menos alguns dos sonhos em objetivos, né? Porque se a gente for criativo, provavelmente nós seremos capazes de criar muito mais sonhos do que aqueles que a gente consegue de fato concretizar. Nós precisamos então fazer aquilo que um dos autores que nós citamos considerou a tarefa mais difícil do mundo, que é pensar. Né? Pensar quais desses sonhos nós vamos querer trabalhar como objetivos. E o que nós vamos fazer hoje é começar a dar algumas dicas, né, sobre como que nós podemos ter ajuda nesse processo para as decisões. Né? Isso significa então que a gente precisa pensar e ter um sistema para classificar nossos sonhos e objetivos. Entretanto, como esses sonhos e objetivos são definidos por cada um de nós, nenhum de nós é igual a nenhum outro, né? Essa tarefa ela tem que ser feita individualmente, né? E as formas de classificar os objetivos, né, que nós chamamos aqui de dimensões, entre aspas, é que vão ser comuns a todos, né? São as dicas, né, sobre como proceder. A primeira dica, na verdade, nós já conhecemos. Nós tratamos nossos círculos sociais já há algum tempo, né, que descrevem, na verdade, os vários âmbitos da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: esse objetivo que eu estou me colocando aí, como possível consequência de um sonho, em que área que ele se aplica? Porque a primeira coisa que, como seres humanos integrais, a gente deveria se preocupar é em não ter todos os objetivos concentrados numa única área da vida. Né? Se a gente tiver todos os nossos objetivos considerados no mundo do trabalho, por exemplo, nós vamos ter problemas na nossa vida individual, na nossa família e possivelmente em outros âmbitos também. Então, esse é o primeiro jeito de classificar. E nós vamos introduzir hoje um segundo, né? Só para a gente pensar, né? Que serve, na verdade, essa forma aqui de classificar os objetivos. É para a gente entender, para a gente conseguir definir em que nível de transformação do sonho ao objetivo que a gente está. Tá certo? Quando a gente consegue imaginar o que a gente quer, então esse sonho é de fato um objetivo que está em elaboração. Eu não sei direito ainda todos os detalhes, como é que eu vou fazer, mas eu consegui formatar. Olha, isso aqui eu vou querer. Tá certo? É como na figura, né? O engenheiro que senta na prancheta, que imaginou que vai construir um edifício, uma ponte, né? Uma instalação, e ele começa a desenhar mesmo, sem ter clareza, né, de tudo que vai ter que ser feito. Mas o que ele quer fazer, ele sabe. Ele está em um processo de elaboração do plano. Uma vez que esse plano estiver definido, o próximo passo é, obviamente, iniciar as ações, né? Certo? Falamos que o objetivo sem ação não nos serve, né? Tá certo? Mas, eventualmente, pode acontecer que aquilo que nós almejamos como objetivo não possa ser iniciado de imediato, mesmo quando a gente tem um plano bem definido. O exemplo do esporte serve de ilustração. Se você quer ganhar uma medalha na corrida de 200 metros das Olimpíadas, não adianta você começar a correr antes que o juiz dê o tiro inicial. Vai ter que ficar esperando. Mesmo que você tenha dado todos os passos de treinamento, de capacitação para estar entre os melhores do mundo, você vai ter que, nesse momento, aguardar. Então, pode acontecer que a gente tenha um motivo externo, como nesse caso, né, que tem regras ou alguma coisa que nos obriga a aguardar pelo início, mas pode ser também alguma coisa que é da gente.
Pode ser que nós não tenhamos algum recurso que a gente precisa, né? Se a gente quer virar esportista e nós não temos recursos para financiar, por exemplo, né? Então nós vamos ter que aguardar para iniciar as ações. Talvez antes tenha que fazer alguma outra coisa que não esteja diretamente relacionada ao esporte. Por exemplo, conseguir um patrocínio. Quando a gente inicia, aí então nós temos o nosso objetivo em progresso, né? A gente, pensando no plano, né, como um conjunto de ações, nós saímos do ponto original e estamos indo em direção ao destino escolhido, né? A figura aí representando uma viagem de Uber, né, é um bom exemplo disso, né? Seu objetivo é chegar num determinado lugar e a gente está no caminho. Isso significa que nós já estamos executando ações que a gente traçou, que nós planejamos e que caminham em direção ao objetivo. Entretanto, muitas vezes é necessário que no meio do caminho a gente faça uma pausa. Por exemplo, né, como no caso aí de uma longa viagem de carro, a gente pode se cansar de dirigir, né? A gente pode precisar parar para descansar. E aí, momentaneamente, nós pausamos as ações que nos levam ao objetivo. Pode ser por uma escolha nossa, ou pode ser por um motivo externo, né? Talvez a gasolina desse carro tenha acabado, né? E a moça foi obrigada a pausar a viagem porque ficou sem combustível, né? De qualquer forma, é importante, né? A gente ter consciência, né, que se nós resolvemos pausar, né, de que de fato esse objetivo está pausado. Quando nós finalmente conseguimos chegar onde a gente quer, então nós vamos dizer que nossos objetivos foram atingidos, né? É como na corrida, não importa o tamanho dela, né? Nós conseguimos chegar na linha de encerramento do processo, né? Aquela que é marcada aí pela faixa que está escrito chegada. Esse processo, então, ele é comum a todos os objetivos, né? E quando a gente pensar no objetivo, é sempre bom a gente refletir, né, em que parte, né, qual que é o estado do nosso objetivo, que isso vai ajudar a gente a saber onde nós estamos. Além desse processo básico, né, tem alguns detalhezinhos aqui para a gente complementar essa questão. Dependendo do âmbito da vida onde a gente estiver traçando o objetivo, né, pode ser necessário a gente obter aprovação, né? Se a gente quer construir uma casa, por exemplo, muitas vezes nós vamos precisar de aprovação de uma prefeitura. Se é no mundo do trabalho e nós estamos criando um objetivo, um projeto com a nossa equipe, o chefe vai ter que aprovar. E pode ter muitos outros exemplos, né, de ambientes onde, para a gente de fato dar a largada, né, iniciar o processo de execução das ações que levam a atingir o objetivo, precisam de aprovação. O plano pode estar totalmente desenvolvido, mas nós não iniciamos porque não temos ainda essa aprovação. É diferente, né, do que se está por iniciar porque a gente resolveu não iniciar, né? Embora nos dois casos não tenha iniciado. De forma análoga, né, existem vários desses âmbitos da vida onde nós contamos com a ajuda de outras pessoas para desenvolver as ações que nos levam ao objetivo, né? Isso é muito comum no mundo do trabalho, mas pode ser num time de futebol, no esporte coletivo, pode ser num grupo de apoio, né? De repente, alguma das ações que nos leva ao objetivo vai ser executada por outra pessoa. Nós vamos fazer um evento e uma pessoa vai ficar encarregada de preparar determinada coisa que precisa para esse evento, né? Isso pode acontecer em um monte de lugares diferentes, né? Então, nesse caso, o nosso registro tem que dizer que esse objetivo foi delegado momentaneamente e nós entregamos ele para outra pessoa.
essa outra pessoa é que vai precisar, então, concluir a ação para a gente poder dar continuidade. As últimas duas possibilidades são aquelas que a gente tem que considerar quando nossos objetivos, por alguma razão, a gente modifica. Né? A primeira é a substituição. Nós vamos deixar um objetivo de lado e colocar outro no lugar, porque chegamos à conclusão que esse que a gente se colocou não dá para ser feito. Né? Como o caso ali do ônibus que quebrou e precisou acionar um outro, e então nós vamos fazer baldeação. Né? Nós vamos descer de um e subir no outro. Mas é bom a nossa listinha de objetivos deixar marcado como substituído, para a gente lembrar que nós tivemos esse percalço no caminho. Né? Essa lição vai nos servir no futuro para minimizar a chance que isso venha acontecer de novo. E por último, pode acontecer que no meio do caminho a gente encontre a necessidade de definitivamente descartar nossos objetivos. É como numa viagem onde tem um túnel que não tem alternativa e o túnel está interditado. Né? A gente, por alguma razão, conclui que não é possível, ou concluímos que não queremos seguir em frente. Então, nesse caso, nós vamos dizer que esse objetivo foi descartado. Né? Apagar ele, fazer de conta que não existiu, não é o jeito de lidar. Né? Melhor deixar ele na nossa listinha e marcar que ele foi descartado. Dessa forma, ao longo do tempo, né, nós vamos então, para cada um de nossos objetivos, saber em que situação que eles se encontram. Nesse quadro aqui a gente tem o resumo dessa classificação. Né? O requadro em amarelo mostra aí os 5 primeiros, que são os que fazem parte aí de qualquer sonho para ser transformado num objetivo atingido. Né? A gente precisa elaborar ele, precisa em algum momento começar, ele vai estar em progresso. Eventualmente vamos fazer uma pausa no meio do caminho e em algum momento vamos chegar, se tudo der certo. No quadro em azul, né, nós temos as duas possibilidades que envolvem outras pessoas, né, quando a gente precisa de aprovação de alguém ou quando uma parte vai ser feita por outra pessoa. E o último requadro em vermelho mostra os termos que a gente usa para indicar que o objetivo foi ou trocado por outro, fizemos uma baldeação no meio do caminho, ou conscientemente decidimos que, por algum motivo, esse objetivo não nos interessa mais. Né? O mundo vai mudando, nossa vida também. Né? Acontece isso muitas vezes ao longo do caminho.